Boa tarde, meus amigos e amigas, bem-vindos ao Seleção com Petkovic, com o Nauber, com o Alexandre Losetti do Globoesporte.com. Pet, bem-vindo de volta ao Brasil, hein? Muito bem encontrar, André. Muito bom. E aí, depois da Rússia foi dar um rolê, foi visitar seu país? Mas tem algumas más línguas que falam que 40 dias contigo com o Marcelo Barreto tinha que ser férias proporcionais. Ah, é? Eu tenho só 7 dias, mas tudo bem. Aguenta, acho que hoje está falando besteira, eu gostei muito. Estava morrendo de saudade, né? Olha, o Pet chegou aqui ao Globosat, onde a gente faz todos os dias o Seleção, e estava comentando com o Nauber, fiquei muito orgulhoso do comentário dele. Como foi aguentar por 43 dias tanto jornalista junto, reunido? Repete o que você falou aqui pra gente, na comparação com uma pré-temporada de time de futebol. Uma pré-temporada de futebol de 2 semanas, não tem jeito de gente não brigar. Não todo mundo, mas alguém tem briga, né? Eu estava conversando com o Naibert aqui, ele está dizendo, minha gente, tu não conheceu só Corema. Eu digo, não, mas você não conhece outros lugares aí que a gente vai. E uma vez por ano, pré-temporada de 2 semanas, tem briga. A gente aguentou 40 dias, 37 eu, vocês 43, né? Varando toda noite. Toda noite, provocando, brincando, zoando, né? Falando, tentando passar todas as opiniões, né? Contra, não sei o que. E sem briga. Foi um sucesso, gente, um sucesso. Fazendo bullying com o Pet. Todo dia fazendo bullying comigo. Felipe Andreoli. Não, além de pessoal lá aí da Zona Mista, mas esses dois todo dia bullying comigo. Tem poema, não tem. Pet vai fazer, é bem morador, o Pet, vai lá, contravar. Mas aguentei, firme. Tô mais maduro agora. Prepara-se que vai ter VAR no programa de hoje aqui em sua homenagem, viu? O Campeonato Brasileiro precisa de VAR urgente. Campeonato Brasileiro. Dizer que me vi já estão vendo jornais, notícias, presidentes, Instagram, Twitter, de alguns presidentes aí já reclamando. Copa do Brasil vai ter. E a gente vai mostrar as diferenças do VAR na Copa do Mundo pro VAR na Copa do Brasil. Nauber, bem-vindo à Seleção, tudo bem, meu cara? Tudo ótimo, né? Eu, pra falar a verdade, eu não estava nem com muita saudade de vocês, porque assisti vocês todos os dias, né? Vocês que não assistiram. Bom. Então, porque vários registros, né? Parabéns aí pela cobertura, realmente, fazendo essa comparação, né, Pet, eu já passei aqui no Sport TV também por algumas coberturas importantes, Campeonato Mundial, Olimpíada, é realmente desgastante. Agora, o clima que fica, né, o resultado é muito legal, acho que vocês mostraram um tremendo trabalho, vocês estão de parabéns. Obrigado. Cara, eu falei isso no último dia de seleção, né? Foi um sucesso a cobertura do Grupo Globo como um todo, as audiências foram espetaculares, o troca de passes, o Seleção, para falar desse trilho que vinha depois dos jogos, né? A gente foi líder todos os dias no horário, assim, com uma liderança muito absurda. Qual o segredo disso? Para mim é felicidade, orgulho de estar lá. Equipes felizes fazem programas felizes e foi o que a gente fez nesses 43 dias de Rússia. E quem está aqui também, recém-chegado do país da Copa do Mundo, é o Alexandre Losetti, que cobriu a Copa para o Globoesporte.com. Bem-vindo, Losetti, tudo bem? Obrigado, Rizek, tudo bem? No nosso caso foram 60 dias, né, que a gente pegou desde a Granja Comaria, a equipe da Seleção Brasileira. 60 dias dá para ter briga. 60 dias, mas não teve. Quantos barracos aqui não teve? Não teve, cara, não teve. Impressionante, mas acho que a gente perdia tanto tempo viajando, foram 14 hotéis, 17 voos, trens para tudo quanto é lado, a gente não ficou só em Moscou. Inclusive a parte triste de você fazer isso é não conseguir ver tudo que está se fazendo, né? Eu assisti o programa de vocês, por exemplo, eu ouvia de vez em quando, 2 ou 3 vezes que participei, mas via todo mundo falando super bem, a repercussão ótima, todo mundo gostando. Então a gente, pouquíssimos, quantos jogos da Espanha, toda vez que a Espanha jogava, a seleção brasileira estava viajando. Um jogo estava no trem, outro jogo estava no avião, outro jogo no aeroporto. Sim, mas foi uma delícia participar e acho que todo mundo do Globoesporte.com que participou também voltou com esse sentimento de orgulho. E voltamos produzindo notícias, que é o que a gente sabe fazer, e o Losetti publicou hoje no Globoesporte.com reportagem que mostra, aqui na tela, após reuniões, Tite diz sim à CBF e acerta detalhes antes do anúncio de renovação. Não há um anúncio oficial ainda, mas a missão do jornalista é sempre se antecipar ao anúncio oficial e trazer explicações além da explicação oficial. O que motivou CBF e Tite a seguirem juntos, pelo que você apurou, depois da Copa do Mundo? Bom, Rizek, essa intenção da CBF foi manifestada pela primeira vez antes da Copa do Mundo começar, mas pouco antes, muito em cima, já num tempo em que o Tite não se permitia conversar sobre isso. Ele queria focar apenas na preparação e pensar na equipe e disse, olha, agora não, mas quando voltarmos vamos conversar.
Quando o Brasil perdeu da Bélgica, logo em seguida foi reiterado esse convite pelo Rogério Caboclo, que é o presidente eleito para comandar a CBF a partir do ano que vem. Hoje é diretor executivo, mas é quem comanda essa negociação. E ele disse de novo ao Tite, ainda lá em Kazan, depois do jogo com a Bélgica: queremos que você continue. O Tite tirou o tempo dele para refletir, falar com a família, descansar, assimilar o que tinha acontecido. E na volta, mais uma vez reiterado o convite, ele conversou e disse que tinha a intenção, queria continuar na CBF, queria continuar na seleção. A possibilidade do ciclo de 4 anos seduzia muito, tanto a ele como a comissão técnica, e começaram a se reunir para falar de parte técnica. Como vamos trabalhar agora com 4 anos, tem Copa América o ano que vem, nós vamos analisar, vamos abrir muito o leque agora, não vamos observar muitos jogadores, vamos priorizar o grupo que foi a Copa do Mundo, qual é o tamanho da importância de ganhar essa Copa América o ano que vem no Brasil, quer dizer, deixar todos esses detalhes já encaminhados, o tamanho da comissão técnica dele, o sistema de observação. O Brasil viu essa comissão técnica viu muitos jogos em loco nos últimos 2 anos, vamos manter, vamos diminuir um pouquinho, vamos usar o conhecimento que a gente já tem. Então isso tudo está sendo tratado e acertado para ser posto no papel, assinado, mas a CBF disse para o Tite que queria que ele ficasse várias vezes e ele gostaria de ficar e que vai ficar. Isso é algo absolutamente novo na seleção brasileira, porque apesar dos números do Tite serem excelentes, 82% de aproveitamento, a única competição que ele disputou com a seleção, ele chegou entre os 8. Então, em termos de resultado, não chega a ser espetacular. Mas há uma sequência que, por exemplo, de 70 para cá, só quem teve foi o treinador campeão do mundo. O Zagallo, que não participou das eliminatórias para 70, ele substitui o João Saldanha, assume a seleção às vésperas do Mundial, é campeão e segue até 74, quando leva o Brasil a uma semifinal. De lá para cá, os treinadores, ganhando ou perdendo Copa, saíram ou foram tirados de lá pela CBF. O que temos agora é uma continuidade de um técnico que já traz uma experiência de Copa do Mundo na bagagem para preparar o time para a próxima. Parece beabá, parece uma coisa óbvia fazer isso, né? O Deschamps, por exemplo, está na França desde 2012. Ele passou já por 2 Euros, por uma Copa do Mundo, a qual ele chegou com a França até as quartas de final, para ser campeão do mundo. Parece meio óbvio, mas o futebol brasileiro não vinha adotando essa postura. Como é que vocês veem a permanência do Tite? Excelente, nesse momento, nós estávamos falando muito sobre isso, né, ainda durante a Copa. Acho que a sequência seria mais bom senso, mais coisa óbvia, mais coisa acertada finalmente, né, apesar que seja a primeira vez no CBF, mas começar agora com um outro técnico seria retroceder no trabalho implementado, 2 anos do trabalho, que nova filosofia, já começou implementar a metodologia do trabalho, seria começar não do zero, abaixo do zero. Acho que a CBF está certo a reintegrar esse convite, uma e outra e terceira vez se for necessário, e o Tite pensar muito bem se realmente isso, talvez testar o mercado, como é que a mídia está reagindo nessa coisa que é novidade na CBF. Não no mundo, porque para mim, como um profissional do esporte, como é o futebol, acho muito bem e muito certo fazer isso. Precisa de um trabalho, precisa de um ciclo maior, que são 4, 6, 8 anos. Então, tivemos aqui na Copa do Mundo um técnico que depois de ciclo de 12 anos que está deixando a seleção, outro com 8 anos continuando, outro começar a ganhar agora, depois de ciclo de 6 anos, como o Deschamps, na frente da seleção agora campeã do mundo. E o Tite mostrou isso nas eliminatórias, que querendo ou não querendo, é uma competição para você ganhar a vaga para a Copa do Mundo. E ele ganhou essa competição nas eliminatórias praticamente invicto. Chegou na Copa do Mundo, acontece uma derrota, como que aconteceu, você perde o foco. Ele ficou invicto nas eliminatórias, ele foi perder só um amistoso para a Argentina. Exatamente, invicto, praticamente invicto, porque eu falo praticamente, mas só perder amistoso. E agora o segundo jogo, 4 empates, números que a gente viu. Acho excelente, acho que é um técnico que muito bem cotado, muito bem respeitado, tem um negócio, não é perfeito, tem algumas coisas, alguns erros que ele com certeza deve ter cometido nesse caminho que está na frente da seleção, que provavelmente vai refletir, vai
reconhecer, se tiver cercado das pessoas, que todos nós cometemos os erros, então você tem que ter confiança dentro do grupo do trabalho, do staff, tão grande para dizer, olha aí, acho que isso poderíamos ter feito diferente, acho que aí a gente deixou de passar alguma coisa, e aí sentar, rever isso, refletir, melhorar, e com essas melhorias, que pode ser que aí não vai atingir a perfeição quase nunca, mas vai se aproximar um trabalho futuro, eu acho que está nos boas mãos do Tite. Estava conversando com o Losetti. Desculpa só te interromper, porque é uma informação de agora. O contrato vai ser assinado hoje ainda, tá? Com a CBF, talvez até durante o Seleção haja o anúncio da CBF, se não pouco depois do Seleção, mas ainda hoje vão assinar o contrato. Gosto sim, gosto de antecipar a notícia, cara. Claro, gosto de antecipar a notícia, estamos aqui para isso, com responsabilidade, claro. Notícia apurada pelo Losetti, publicada hoje no Globoesporte.com. Com o Rafael Zarco, sendo justo ao meu parceiro. Eu não lembrava quem era o coautor, Rafael Zarco. A maioria das pessoas com quem eu conversei, que acompanhou a seleção na Rússia, conversei assim off, como com o Losetti, por conta do programa, me parece que estamos chegando num senso comum, assim, de quando uma seleção perde uma Copa do Mundo, ou deixa de ganhar, para ser mais justo, a gente vai procurar explicações que podem embasar uma teoria do que faltou, porque sempre falta alguma coisa, do que pode ter faltado, além daquele centímetro da bola do Renato Augusto, ou da defesa do Courtois. E parece, com quem eu conversei, senso comum o seguinte, poxa, o Tite apostou na manutenção do time. Outros treinadores, e até o Parreira em 94, por exemplo, ou o Deschamps nessa Copa do Mundo, usou um time na estreia, no segundo jogo, não gostou muito, já troca uma ou duas peças. O Tite apostou mais numa manutenção. E se a gente pensar, é o primeiro torneio que ele disputa com a seleção brasileira nesse formato, né? Como é a Copa América, ou como é a Copa São Federações, você se classifica numa fase de grupos e depois mata ou vai para casa, né? Mata ou morre. E talvez isso seja um aprendizado para ele. Não dá para, num torneio tão peculiar como a Copa do Mundo, você esperar muito. Talvez seja um aprendizado. Mas ele foi na segurança dele, com 2 anos de trabalho, ele tinha que minimizar os erros. Acho que ele fez um trabalho fantástico. Lógico, quando o Brasil perde, a gente vai achar um erro aqui e outro ali, mas houve muito mais acertos do que erros, né? No futebol, a gente sabe muito bem, no esporte em geral, não existe trabalho perfeito. Até mesmo os trabalhos vencedores, se for ver a França, vai ter algum erro lá, alguma coisa. Só que até mesmo nessa situação dele poder mexer, com um trabalho de 4 anos, ele vai ter mais experiência, vai ter mais segurança para poder chegar lá daqui a 4 anos e mexer, e tendo total segurança do que está fazendo. É aí que a gente queria chegar. Daqui a 4 anos, esse técnico, se ele seguir à frente, espero que aconteça, ele vai estar muito mais seguro para pensar se ele tem ou não que mexer depois de 2 jogos. Exatamente. Agora deve ter bastante mais segurança, porque ele nunca passou por isso. É lógico, ele foi agora de segurança dele. É isso. Ele foi. Agora, eu acho que vale a pena, eu acho que é um tremendo de um acerto, o Tite tem que continuar, é um técnico que já mostrou qualidade, tem a cara da seleção brasileira, resgatou a autoestima, mas vai ser uma mudança, vai ser uma adaptação, inclusive para todo mundo, para a mídia, que certamente com um trabalho com um pouco mais de tempo, vai achar mais defeitos, vai achar mais erros. Vai perder mais jogos. Vai perder mais jogos e essa convivência vai ter que ser, vai mudar um pouquinho, né? Assim, muito tempo a gente não vê, eu não me lembro na história da gente ver um técnico na seleção brasileira com 6 anos do cargo. Com 6 anos, há um desgaste e há a possibilidade dele errar mais também. Então, há de se ter sempre um bom senso, equilíbrio na hora de fazer as análises, porque eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho de muita qualidade, 4 anos. E o exemplo que o Rizek usou, né, do Deschamps, que é o melhor exemplo campeão do mundo, ele não era um técnico apoiado no país dele, muito pelo contrário, antes da Copa. E ele perdeu uma final em casa, a final da Eurocopa, quer dizer, havia uma pressão em cima dele por resultados melhores. Aquele grupo foi reformulado, o grupo da Eurocopa era muito diferente, esse time que foi campeão do mundo. Os 2 laterais, por exemplo, o lateral direito, Pavard, estreou em novembro do ano passado, e o Lucas Hernandes em março desse ano na seleção. E ele mostrou que o conhecimento que ele tinha do time, do meio em que ele estava, para fazer a segurança, para fazer essas mudanças, que era justamente o que o Tite talvez ainda não tivesse. 6 anos.